Somos alunos do Colégio Botelho. Primeiro matutino. Semana de Arte Moderna de 1922 é um marco na história da arte e para sempre será lembrado como um grande evento que reuniu vários artistas, como Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Manuel Bandeira, entre outros. Nos dias 13 e 18 de fevereiro. E mesmo tanto tempo depois, os veículos de comunicação como rádio e jornais sempre falam sobre esse grande marco que trouxe uma nova visão sobre a arte brasileira para o mundo. Artistas surgidos no final da década de 60, eles começaram a questionar essa luta heróica promovida por estes artistas, que vinham por trás da música um conflito político-ideológico. Os tropicalistas desejavam uma revolução imediata e libertadora de nossa música. No entanto, a radicalização da ditadura militar acabou impedindo que aqueles artistas pudessem prosseguir com suas ideias inovadoras. Significa o que marcha na frente. Os principais correntes da vanguarda são o cubismo, o surrealismo, o expressionismo, o futurismo e o dadaísmo. O Mangue Beat. O movimento Mangue Beat desenvolveu-se em Recife a partir de 1991 e constituiu em uma cena cultural, especialmente da corte musical, que misturava elementos da cultura regional de Pernambuco, como maracatu rural, com a cultura pop, sobretudo o rock and roll e o hip hop. Também desenvolveu uma forma própria de exprimir visualmente essa mistura. Uso de chapéu de palha, aliado a acessórios da cultura pop, como óculos escuros, camisas estampadas, entre outros. Qual é o nome? Meu nome é Domingos Ailton Ribeiro de Carvalho. A sua idade? Tenho 47 anos. O que é arte para você e o que ela representa em sua vida? Olha, a arte é uma expressão da sensibilidade, não é? Que se revela através de diversas linguagens que chamamos de linguagens artísticas, não é? Seja ela através da literatura, das artes plásticas, da música, do teatro, do cinema, que é considerada a sétima arte, enfim, não é? É uma expressão, não é, que ela envolve o real e a ficção, a criação artística. Você tem alguma influência? Algum artista contribui para seu crescimento profissional? Olha, eu sou um escritor e a minha produção literária é uma produção, não é, que se revela a nível regional, né? E o escritor Jorge Amado, né, sempre influenciou minha produção literária, porque Jorge Amado é um escritor que na sua produção literária revela essa Bahia, revela, não é, essa diversidade
diversidade, essa mestiçagem existente na Bahia, que representa o Brasil. É um escritor que se preocupa muito com o povo. Então, a minha produção literária também se preocupa com o povo, com as raízes culturais, com o que a gente chama de cultura espontânea, de cultura popular. Então, eu tenho uma influência de Jorge Amado. Como define seu trabalho e onde o divulga? Olha, eu defino meu trabalho como uma produção literária regionalista, não é uma produção, como eu já disse, que se preocupa com as raízes culturais, com as raízes do sertão, da cultura afro-brasileira, com a cultura do interior, a cultura de Jequié. Então, eu tenho essa preocupação. Então, meu tipo de literatura é uma literatura que mostra a nossa identidade cultural. Fale sobre alguns dos projetos que já realizou. Olha, ao longo do tempo eu tenho realizado projetos, seja como escritor, eu lancei meu primeiro livro exatamente há 30 anos atrás, que foi um conto sobre os ternos de reis. Depois lancei, em 1991, o romance Fogo do Povo, que é um romance sobre as festas juninas no Brasil. E em 2005, lancei o ensaio, um livro etnográfico sobre as figuras típicas e a religiosidade popular de Jequié, denominado Figuras Típicas e Religiosidade Popular de Jequié. Em 2011, lancei o romance Anésia Caossut, deve ser o meu livro mais conhecido, porque é um livro sobre a primeira mulher que ingressou no cangaço. Também lancei em 2015 o romance Antônio Borocu, que é um romance sobre a perseguição à religiosidade afro-brasileira e sobre o pai de santo mitológico Antônio Borocu. Tenho também uma publicação feita por meus alunos do curso de letras da UNEB, Campus 21, denominado O que a Galera Fala, que é um mini dicionário com palavras, expressões que os jovens usam no dia a dia, como abafar o caso, tirando onda. E também tem diversos artigos publicados em livros, como Carta ao Presidente, também agora saiu um livro digital este ano sobre Jorge Amado e Dona Flor e seus dois maridos, que é sobre o colóquio de literatura brasileira de 2016, que aconteceu na Academia de Letras da Bahia e na Fundação Casa de Jorge Amado, em Salvador, e que consta um artigo meu intitulado A Contribuição da Literatura Oral para a Produção Literária de Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Além disso, eu tenho trabalhado como produtor cultural. Então, eu há 20 anos, exatamente há 20 anos, em 1997, eu comecei aqui na UESB a realizar um encontro regional de ternos de reis. Esse encontro depois foi para a praça e realizamos vários encontros com diversos grupos de Jequié e da região. Eu sou curador também da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié, da Felisquié, que realizou, por exemplo, este ano a sua 3ª edição, com a participação de nomes consagrados tanto no Brasil como no exterior, como a atriz Ingra Liberato, o cantor Danilo Caymmi, dentre outros nomes. Então, tenho procurado atuar como, não só como escritor, mas também como produtor cultural. É possível viver de arte? Qual o maior desafio? Olha, não é fácil viver de arte. Por exemplo, poucos escritores vivem da sua produção literária, porque nós, num país como o Brasil, que tem poucos leitores, não é fácil. Muitos artistas que são escritores, muitas vezes tem que dividir entre a produção literária e, por exemplo, outra atividade como professor, como jornalista,
Então, pouquíssimos você tem uma figura como Jorge Amado ou como Paulo Coelho, que vive só da sua produção literária. Você pode trabalhar com a produção literária, mas também com outras produções. Por exemplo, o escritor ele pode ter prêmios de sua produção, que isso pode ajudar na sua sustentação. Eu agora, por exemplo, ganhei um prêmio por conta do meu livro Antônio Burocô. É um prêmio voltado para um projeto de leitura denominado Burocô, leitura de resistências nos terreiros de Candomblé, justamente para trabalhar com o meu livro Antônio Burocô nos terreiros de Candomblé, aqui de Jiquié, de Vitória da Conquista, de Piauí e outros municípios. O escritor ele pode viver também das adaptações de sua obra para o teatro, para o cinema, para a televisão. Eu espero ainda um dia viver só da minha produção literária, só da minha arte. Por enquanto eu tenho que dividir o meu tempo entre a produção literária, a produção como produtor cultural, como eu já disse, e na minha função como jornalista, como professor, para ter condições de sobreviver, de sustentar. Como um trabalho começa? Olha, o trabalho da produção literária, no meu caso, que sou um escritor que tem uma produção voltada para o regionalismo, para o romance histórico, por exemplo, eu começo muitas vezes um trabalho de pesquisa, pesquisando em relação àquela temática que eu estou escrevendo. Simultaneamente, muitas vezes eu começo escrevendo e pesquisando. Então, agora, por exemplo, estou dando continuidade a um romance que eu tinha começado a escrever aos 13 anos de idade, interrompi, e agora eu estou retomando, que é o romance Águas Claras, a Sagra do Rio das Contas, que é um romance histórico, que passa num período entre o século XVI e o século XXI. Então, evidentemente que eu tenho que, por se tratar de um romance histórico, eu tenho que pesquisar. Então vou aproveitar, por exemplo, as minhas férias para ir lá no Alto Rio das Contas, lá em Rio de Contas, que é uma cidade bastante antiga, onde começou o processo de mineração no Brasil, da parte do Rio das Contas por lá. Então eu vou fazer um trabalho de pesquisa no arquivo, para que o romance, embora seja ficção, mas tenha essa base real, de informação histórica, como eu fiz também com a Nésia Cauaçu, que pesquisei o jornal à tarde, por exemplo, de há 100 anos atrás, 1916, 1917, foi uma fonte de informação para a base do romance. Que artistas ou teóricos você considera importantes? Por quê? Eu considero vários teóricos importantes. Bakhtin, que é um teórico muito importante que estuda a questão da cultura. Considero alguns nomes que eu acho que no Brasil as pessoas precisam ler. Por exemplo, Euclides da Cunha, que é um livro que eu inclusive estou lendo agora que está completando 120 anos da Guerra de Canudos. Aliás, estou relendo, porque eu li quando tinha 15 anos, estou relendo Os Sertões, que é um grande livro, um livro importante para se ler. É considerado, inclusive por boa parte dos intelectuais no Brasil, como o livro número 1 no Brasil. Eu considero também Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, um livro fundamental para se compreender o Brasil. Considero também Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, um livro fundamental. E também os livros de Darcy Ribeiro, por exemplo, O Povo Brasileiro, que é um livro importante para a compreensão também do Brasil. E também uma autora que eu conheci recentemente, ficou muito amiga minha, inclusive eu dei uma entrevista para um próximo livro dela, que é Melri Del Piore, que é uma das maiores historiadoras hoje no Brasil, e que eu considero também nessa linha teórica de se compreender o Brasil, uma figura importante. Ela escreveu mais de 49 livros, inclusive uma
uma série chamada História da Gente Brasileira, que começa na colônia, passa para a República, né, passa pelo Império, passa pela República Velha, e ela está produzindo um novo livro que é entre 1950 e o ano 2000. Eu fui entrevistado, ela me escolheu como um dos entrevistados do Brasil para dar depoimentos e produzir esse novo livro, não é, sobre a história brasileira, abordando temas importantes como a questão da virgindade, questão da morte, do homossexualismo. Então ela quis, por exemplo, comparar as visões que tiveram aqui em Jiquié, no sertão de Jiquié, com outras visões do restante do Brasil. Então eu fui entrevistado nesse trabalho que ela está produzindo. O que você está lendo? Olha, eu leio muitos livros, né? Eu, por exemplo, quando costumo viajar, quando eu viajo daqui para Salvador, eu leio, às vezes eu leio um livro inteiro, né? Dependendo do tamanho do livro, eu leio o livro inteiro. Estou viajando de avião, estou lendo também, então eu não paro, né? Eu estou lendo um livro que é um livro de memória, de um escritor que saiu do sertão, da região de Canudos, e está em São Paulo, né? Eu estou lendo também um livro com vários contos de Jorge Amado que foram adaptados para o teatro, não é? E estou lendo alguns livros teóricos também, como eu já disse, não é? Eu li, por exemplo, hoje mesmo eu li um livro que está até aqui, esse livro todinho. É um livro pequeno, então um livro que dá para se ler em um só dia. Cosme e Damião, o culto aos santos gêmeos no Brasil e na África, que é do teórico Vivaldo da Costa Lima. É um livro teórico, mas é um livro etnográfico, não é? Eu li esse livrinho hoje, não é? Completamente. Como eu disse, não é? Estou lendo esse livro aqui, Do Conto à Cena, Reinventando Jorge Amado, que é um livro organizado por Gil Vicente Tavares, que é um dos grandes diretores de teatro na Bahia, em que os contos de Jorge Amado foram adaptados para o teatro. Atualmente estamos estudando em sala de aula o canibalismo cultural, a Semana de Arte Moderna, Tropical e Mangue Beat. O que você acha sobre ele? Olha, aí daria isso. Cada tema desse daria, na verdade, uma entrevista de cada um. Como eu estou indo para um evento agora, eu teria como falar de todos, mas eu vou escolher um deles, que é o tropicalismo. Não é? O Brasil está completando os 50 anos do tropicalismo, não é? Este ano de 2017. Nós trouxemos, inclusive, Paquito, que é um cantor jequiense, que mora em Salvador, radicado em Salvador, que é muito amigo de Caetano Veloso, fez uma palestra sobre o tropicalismo aqui durante a Feliz que é. E o tropicalismo, ele foi um movimento revolucionário no Brasil, porque ele discutiu o Brasil, discutiu inclusive dentro dessa visão da antropofagia cultural, né, que Mário de Andrade já levantava isso na Semana de Arte Moderna. Mas de você absorver a cultura exterior, mas sem esquecer a sua própria cultura. Então foi muito interessante, porque o tropicalismo ele proporcionou de unir, por exemplo, o baião ao rock internacional, não é? De unir, por exemplo, um instrumento que é o zabumba, que o triângulo que são instrumentos da nossa cultura nordestina, a guitarra elétrica, não é? Então essa fusão, não é? E essa coisa de olhar, não é?
desse olhar sobre o Brasil, esse olhar colorido sobre o Brasil, não é? De olhar essa miscigenação, essa diversidade cultural. Acho que o tropicalismo trouxe uma contribuição muito forte. E nós tivemos entre os tropicalistas um poeta jequeense, que foi o Ali Salomão, que deu uma contribuição, como o Antônio Cícero disse, não é? Eu vou inclusive fazer uma entrevista com o Antônio Cícero. Antônio Cícero é um dos grandes poetas brasileiros, foi eleito esse ano para a Academia Brasileira de Letras, e ele fala exatamente da contribuição que o Ali Salomão deu ao tropicalismo e da contribuição que o tropicalismo deu para a produção literária do Ali Salomão. Então nós tivemos nomes importantíssimos, não é? Como o caso de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Gal Costa, não é? Dos Mutantes, de Rita Lee, né? De Torquato Neto, de Nísio Ribeiro, que era um grande artista plástico, que era também de Jequié, que participou do tropicalismo. Então é um movimento que eu acho que a nova geração precisa conhecer, até porque, por exemplo, você vê os tribalistas, né, que hoje fazem sucesso, né, tem uma influência do tropicalismo, né? Você vê vários artistas hoje que estão fazendo sucesso no Brasil e carregam essa influência do tropicalismo. Então nós precisamos conhecer mais o tropicalismo, essa ideia, essa importância que teve no movimento cultural aqui na Bahia e no Brasil. Meu nome é Lucas Sampaio, dele é Matheus Fernandes, somos alunos do Colégio Modelo do primeiro A Matutino. Obrigado pela entrevista. Obrigado.